E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para dar uma dica rápida, tá? Hoje, lá no grupo do QGIS no Telegram, o Rick Ferreira fez uma questão bem interessante para a gente. Estou colocando aqui, até aqui do lado, a questão que ele fez. Ele perguntou como é que faz para trocar a cor de um rótulo baseado no contraste da cor da simbologia daquela feição, né? Ele deu até esse exemplo aí, onde você tem um rótulo, um polígono com a cor mais escura, outro polígono com a cor mais clara, e o polígono com cor mais escura, o rótulo dele não fica tão destacado. Então ele quer mudar aí a cor do rótulo baseado na cor da feição, né? Então o de cima ficaria branco, né? O mais escuro branco, e o mais claro continua com preto, né? Então eu estou aqui, fiz uma busca e aí tem uma expressãozinha que consegue resolver esse problema, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que funciona isso lá no QGIS, tá? Então vamos lá para o QGIS e a gente vai ver como é que a gente consegue resolver essa questão da cor dos rótulos em relação às simbologias. Então, estou aqui com o mapa do Brasil, tá? Todos os estados estão com a mesma cor, o rótulo está preto para todo mundo, tá? E eu vou fazer uma simulação daquela situação. Eu vou classificar aqui pelo ID mesmo e vou colocar esse magma, que aí ele tem essas cores mais claras, né? E essas cores mais escuras. A gente pode ver que aqui no Amazonas e no Acre, por exemplo, o rótulo do Acre a gente não consegue nem visualizar, nem se a gente aproximar, né? Porque ele está escuro, muito escuro, quase preto, e o rótulo também está preto, tá? Existe uma possibilidade, claro, que a gente não pode jamais ignorar a possibilidade de a gente utilizar a questão do buffer, tá? Se a gente colocar aqui um buffer branco, ele meio que já resolve boa parte do nosso problema. Só que pode ser que em algum momento, por alguma situação, o buffer não vai resolver por completo e ou você não queira usar um buffer, né? Por questões estéticas ou por algum motivo, né? E é sempre bom a gente ter possibilidades, né? Então o QGIS ele tem esse poder de nos dar possibilidades de usar ferramentas dele para a gente conseguir encontrar soluções, tá? Eu fui procurar algumas coisas na internet e encontrei o seguinte. Encontrei aqui dois artigos. Na verdade, eu encontrei esse artigo aqui que ajuda a calcular, né, a perspectiva, né, a nossa percepção do brilho de uma cor. Ou seja, se uma cor é mais escura, eu consigo pedir para o QGIS trabalhar com um rótulo claro e vice-versa. E aí, para isso, ele utiliza essa expressão aqui, onde o brilho de uma cor vai ser baseado na raiz quadrada do valor RGB, né? O R ao quadrado multiplicado por esse valor aqui, e do verde ao quadrado multiplicado por esse valor, e do azul ao quadrado multiplicado por esse valor. Ele pegou o autor desse artigo, que é o, deixa eu me ver para eu poder dar os créditos, né? Enfim, não está claro aqui. Enfim, quem escreveu esse blog aqui, ele se baseou nesse modelo aqui, tá? Do Daryl Hacks. E ele explica aqui direitinho como é que funciona. Eu não vou explicar aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas em suma, é uma tentativa de entender o brilho da cor, né? Poder calcular o brilho do mais claro para o mais escuro. Inclusive, nesse outro aqui é interessante porque ele faz uma comparação com várias outras fórmulas, várias outras formas de você calcular essa questão das cores. Mas vamos lá, a gente vai pegar aquela fórmula, tá? E a gente vai utilizar ela aqui no QGIS. A cor do rótulo é essa daqui, ela está sendo definida, eu posso ir alterando, né, de acordo com a escala de cores que eu escolher aqui. O que a gente precisa é modificar a cor do rótulo, que é essa daqui. Tá? Eu preciso definir que ela seja branca ou preta, ou então a cor que você queira, baseado nessa questão do brilho da cor que está aqui atrás. Então, eu vou clicar aqui ó, nessa caixinha e vou aqui em editar. Nessa caixa eu consigo ter várias possibilidades para mexer na questão das cores dos rótulos, tá? A gente vai trabalhar principalmente com essa daqui, ó, Symbol Color, tá? Esse Symbol Color retorna para o rótulo a cor da feição a qual ele está relacionado. Então, se eu clicar aqui em Symbol Color,
e dá um OK, você vai ver que cada estado recebeu aqui, para a cor da fonte, né, a cor da simbologia. Então, tu vê Minas Gerais com essa cor, São Paulo em laranja, o Ceará nesse purple, né, nesse roxo e tal. Ou seja, ele pega a cor da simbologia e leva para o rótulo. Então, baseado nessa possibilidade da gente conseguir ler qual é a cor da simbologia, a gente consegue fazer aquela expressão que a gente viu lá no site, tá? E a gente vai fazer da seguinte forma. Para eu pegar, eu vou precisar extrair daqui desse symbol color, você vai ver que ele é um hex, tá? Ele retorna um número hexadecimal. Eu preciso extrair dele a cor, o valor do vermelho, do verde e do azul. Então a gente pode usar essa função aqui, ó, color part, tá? A parte da cor. Então essa expressãozinha eu posso trazer a cor e ele vai puxar qualquer componente, tá certo? Então ele traz vários componentes aqui. Inclusive, vou até fazer outros testes, porque ele traz aqui saturação, o HSL, tá? Que pode ser uma boa também. Inclusive, lá no artigo o pessoal fala desse índice aqui, do HSL, que vai variar a saturação entre 0 a 100, tá? Então, eu posso usar esse cara para puxar as informações. É tanto que se eu colocar aqui um color part e escrever aqui, como ele diz, ó, ele pede que a gente coloque a cor e qual o valor que a gente quer receber, né? Então, se eu escrever aqui o red, que é do vermelho, ele vai me retornar os valores do vermelho dessa cor. Tanto que se eu colocar aqui, aqui ele não vai funcionar, né? Porque ele espera que venha uma cor e não um valor. Mas se eu colocar isso aqui no rótulo, eu estou percebendo aqui o valor de vermelho de cada um deles. Inclusive, quando está 0 e quando está os rótulos mais vermelhos, né? Mais para o vermelho vai estar mais próximo do 255, que é a cor máxima do vermelho. Então, baseado nessa expressãozinha color part, eu consigo fazer aquela expressão, aquele cálculo que o cara sugere no vídeo, que é esse daqui, ó, raiz quadrada do valor vermelho multiplicado por esse valor, raiz quadrada do valor verde e assim sucessivamente. Então, eu estou com a expressão pronta aqui e eu vou mostrar para vocês, primeiro, o cálculo, tá? Então, tá aqui, o cálculo é esse aqui, ó. A raiz quadrada, tá? É o SQRT, tá? O retorno do vermelho multiplicado pelo retorno do vermelho é o retorno ao quadrado, né? Vezes esse valor, 0,241, que ele explica lá no blog por que ele chegou nesse valor. Foi vários testes para ele chegar nesse componente. E aí o retorno do verde e o retorno do azul. E aí eu tenho um valor aqui, que eu vou, de novo, vou levar para o rótulo ele, para a gente ver o retorno, tá? Que ele vai variar. E quanto mais próximo de zero, aqui eu tenho um valor 1,04, mais escura é a cor. E quanto mais próximo se eu não me engano, esse índice varia até 250. Então, por exemplo, aqui o Distrito Federal está com o valor 236, ou seja, é uma cor mais clara do que as demais. Então, com base nisso, a gente pode escolher um limiar. Esse limiar que eu escolhi foi o 130, que é o mesmo que o autor lá do artigo utiliza. Então, vou voltar aqui os rótulos para o nome do estado e vou adicionar aqui a seguinte questão. Tá aqui, esse é o cálculo, tá? Eu vou usar um if, tá? Então, vou dizer aqui, ó, if, que é um se, né? Aí, aqui a condição, né? A condição vai ser esse valor aqui ser maior do que 130. Quando ele é maior do que 130, eu estou dizendo que ele é uma cor mais clara. Então, se é uma cor clara, eu quero que ele retorne um rótulo de cor escura, que no caso eu vou escolher o preto. Então, eu vou escrever aqui black, que é o retorno. E o if, eu posso ter um retorno caso não seja... se ele for, no caso, menor do que 130, eu quero que o retorno seja branco, white. Então, aqui ele está me dizendo o quê? A condição, se a raiz quadrada dessa função aqui for maior do que 130, me retorne uma cor escura, o black. Se não, me dê um retorno claro. Então, vou dar um OK aqui e a gente já consegue perceber, ó, nas cores, nos locais que tem a cor mais escura, deixa eu só tirar o buffer aqui, eu tenho o retorno da cor do rótulo claro.
e nas feições que tem a cor mais clara, eu tenho o retorno preto, né? E eu posso fazer a mesma coisa para o buffer, tá? Eu posso trazer para o buffer a mesma expressão aqui, ó. Eu vou aqui no editar, vou até vir aqui nos recentes, que aí eu vou trazer a mesma expressão, só que aqui eu faço o inverso, né? Se ele é escuro, eu quero claro, e se for claro, eu vou querer o escuro. Vou dar aqui um OK e olha só o resultado como fica. Aqui no Amazonas eu tenho um rótulo branco de buffer preto e no Mato Grosso eu tenho o inverso. E isso faz com que ele fique sempre atualizando esses valores conforme eu mudo a rampa de cores. Então, por exemplo, se eu botar aqui numa escala de cinza, ele vai ler rapidamente e vai adaptar. Então aqui Goiás já está com rótulo preto, né? Enquanto nessa outra no Magma o rótulo era... aqui está com rótulo preto, na verdade, e no Magma ele está com rótulo branco. Então ele vai sempre ficar se adaptando à questão da cor da simbologia. E aí você pode variar aí para cores diferentes, né? Conforme você acha necessário, ou para variações de cores. Mas o mais interessante aqui é essa função, que é baseado nesse artigo aqui, que ele vai retornar o brilho da cor. Então, quanto mais clara for a cor, você pode pedir para o rótulo ficar escuro. E quanto mais escuro for a cor, você pode pedir para o rótulo ficar mais claro. E isso você pode fazer com qualquer outro elemento lá no QGIS, seja o rótulo, seja alguma simbologia vinculada a ele, seja a borda, né, do polígono, enfim, qualquer coisa. Então essa é a dica, eu vou deixar essa expressão aqui na descrição do vídeo, e aí fica a critério de vocês fazer alguma modificação, e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, deixa seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e assina o sininho para receber notificações quando a gente lançar novos conteúdos como esse que você acabou de ver nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo.